Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Dr. David Watts, com o David Borg, com o Dr. Don Paul Gray, o John Rosenstern e o Dave Smith. Hoje tem muito Dave com a gente aqui, hein? Nós temos. Deve ser algo muito especial ter esse tanto de Daves. Nós amamos David, o nome David. É verdade, é um nome muito lindo, segundo um homem que muito amava a Deus. E é muito bom ter você conosco. Você é a razão pelo qual esse programa existe. E como a maioria que sabe, estamos estudando Daniel há mais ou menos, o que, Dave? 5, 6 meses? Pelo menos. Pelo menos isso, talvez até mais, não é? E vamos começar hoje em Daniel capítulo 11, versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quintim, e lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o pacto santo, e fará segundo a sua vontade, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo pacto. Porque virão contra ele navios de Quitim, fala dos romanos que vão exigir que ele não guerreie mais contra o Egito. Por isso ele se entristecerá e voltará. Fala da razão da tristeza, pois ele estava a mais ou menos 12 quilômetros de Alexandria, a grande cidade do Egito. Então ele voltou para Jerusalém, matando 40.000 judeus e vendendo muitos como escravos. E se indignará contra o santo concerto, fala dos judeus apóstatas que ajudaram ele a poluir o templo e colocar ali a abominação da desolação que foi colocado no altar do templo e acabou com os sacrifícios no templo. A maioria do capítulo 11 de Daniel tem a ver com eventos que aconteceram pouco tempo depois da morte de Daniel. E alguns disseram que nem foi ele que escreveu isso, que foi outra pessoa. Não, foi Daniel que escreveu. E então por que foi que Deus colocou uma informação aqui que na realidade não tinha muito a ver com o que estava acontecendo na época, na vida e no coração de crentes? E acredito que foi pela seguinte razão, e quero saber o que os irmãos aqui pensam. Tudo o que aconteceu, o Senhor estava planejando aquilo no que diz respeito ao que viria especificando o nascimento do Messias. Tudo ali se inclinava para aquilo. As grandes batalhas que foram travadas, as milhares de pessoas que entregaram suas vidas naqueles conflitos, nas batalhas, e teve a ver com a vinda do Messias. Tudo seria estabelecido para a sua vinda. Acho que essa é a razão principal pelo qual o Espírito Santo fez com que Daniel escrevesse esse capítulo 11 do livro que leva o seu nome. E quando chegarmos no versículo 35, vamos falar de eventos que têm a ver com o anticristo e ainda não aconteceram. O que vocês acham sobre por que o Senhor queria que essa informação, a primeira parte ou a parte principal do capítulo 11 de Daniel? Não havia voz do profeta durante esse tempo, irmão Swaggart. Nós tivemos 400 anos de praticamente silêncio, até João Batista foi o último profeta no que diz respeito ao Antigo Testamento. Durante aquele tempo havia uma escassez da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor estava preparando o coração de muitos judeus para entenderem. Daniel falou sobre as 70 semanas de anos, passados 434 anos, que seria um tempo específico onde o Messias seria eliminado e o templo seria destruído. Eles foram avisados dessas coisas e Deus colocou em sua palavra para edificar e ajudar aqueles que crescem. E houve alguns, como podemos ver em Simeão e Ana, no templo, quando Jesus foi trazido como bebê, eles reconheceram que era o tempo da salvação para o mundo. Hoje podemos dizer que tudo o que acontece no mundo é feito por Deus para avançar o Evangelho de Jesus Cristo, para a obra de Deus nessa terra, nesse planeta, e podemos olhar para tudo como se fosse algo que nos prejudicasse. Pode ser,
Mas, ainda assim, o Senhor está fazendo com que eventos aconteçam, ou permitindo que eventos aconteçam, que são extremamente importantes para o avanço do Evangelho. Eu Amém. acredito que ele permite esses eventos para deixar transparecer o seu conhecimento divino. João Calvino acreditava naquilo que nós chamamos de determinismo deísta. Explique o que é isso. Determinismo deísta é que João Calvino dizia que se um galho caísse da árvore é porque Deus ordenou que aquele galho caísse da árvore. Você acha que é específico assim? Não, eu não acredito que seja tão específico, porque no determinismo deísta eles levam isso ao nível mais elevado e eles dizem que uma pessoa foi predestinada para ir ao céu ou ao inferno. Mas eu acredito que Deus colocou o mundo em movimento e nas leis naturais, se você planta milho, vai crescer milho por causa das leis naturais. E eu acredito que Deus permite certas coisas acontecerem para promover o Evangelho. Mas eu também acredito que cada indivíduo faz as suas próprias escolhas. Então Deus permite que as coisas aconteçam, Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele não força cada detalhe a acontecer. Bem, Deus não é o autor, de maneira alguma, de nenhum tipo de mal. Sim. Ele não é. Então, se você leva o calvinismo ao seu último nível, então você precisa acreditar que Deus é o autor das doenças, da maldade, Do pecado. E é justamente aí que nós vemos o livre-arbítrio e aonde nós discordamos com os calvinistas. Eu não acredito que Deus ordene a um galho para cair de uma árvore, mas Ele colocou o mundo em movimento por meio das leis naturais que irão acontecer. E é claro que em qualquer momento Deus pode intervir nas leis naturais e mudá-las. Isso é parte do Sim. calvinismo? Bem, o aspecto de que cada pequena coisa é determinada pelo próprio Deus, cada detalhe no mundo, é parte do determinismo deísta, é parte do calvinismo. É isso que João Calvino ensinava. E como arminianos e wesleyanos que nós somos, nós acreditamos no conhecimento divino, não necessariamente no determinismo, mas Deus sabe o que vai acontecer e Ele permite que as coisas aconteçam. Mas Ele não força ninguém a ir ao céu ou ir ao inferno. Ele permite com que cada um faça as suas escolhas. Outro aspecto disso é a soberania de Deus. A forma como Calvino via a soberania de Deus versus nós reconhecermos a soberania de Deus. Como David disse, as coisas estavam em movimento. Mas respondendo à pergunta que você trouxe, é uma pergunta importante, pois a antiga aliança foi quebrada por Israel. E podemos ver isso em Jeremias 31, quando Deus divorcia-se de Israel, ao dizer que a aliança não era mais válida, pois eles quebraram ela. Então Israel está sem aliança, a antiga aliança foi quebrada por eles, e agora nós temos um período de tempo onde não há voz profética. E a razão disso é que o profeta reforçava, era um guardião da aliança, e não havia aliança para eles guardarem. Não foi a vontade de Deus que Israel rejeitasse o seu Messias? É claro que não era a vontade de Deus. Não. Mas ele permitiu que acontecesse. Ele podia ter parado, porque ele é Deus e pode fazer tudo. E ele permite que muitas coisas aconteçam agora, porque a igreja é fraca. Sim. E não está vivendo, fazendo e sendo o que deve ser. E Deus permite que essas coisas aconteçam, eu acredito, fazendo com que cada galho caia da árvore. Eu não acredito assim. Provavelmente eles tiram do versículo que diz que Deus sabe de todo pardal ou todo pássaro que morre, mas não é por aí. Nós sabemos que Deus pode aparecer em qualquer momento, realizar milagres, intervir nas leis naturais, mas se uma pessoa abusa do seu próprio corpo e por 30 anos fuma cigarros, chega a desenvolver um câncer de pulmão, isso é uma lei natural que está acontecendo. Deus pode intervir e curar essa pessoa, mas se ele vai fazer isso ou não, é decisão dele. Mas quando há uma causa, existirá um efeito. E é assim que as coisas são. Não é que Deus deu àquela pessoa um câncer de pulmão, as suas próprias decisões deram a ela isso.
E nós vemos que no nosso mundo de hoje, Deus permite que eventos aconteçam para trazer pessoas de volta para Ele. E cada vez que uma tragédia acontece, Deus não causou o 11 de setembro, mas certamente também não foi surpreendido pelo 11 de setembro. No seu conhecimento divino, Ele permite com que coisas aconteçam, mas Ele sabe exatamente o que vai acontecer. É verdade, Ele sabe de todo o cabelo em nossa cabeça, que é algo muito específico. E nós também sabemos que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. É verdade. Versículo 31, por favor. Antes de continuarmos, você afirmou algumas vezes e cada vez que eu ouvi você falando isso, me deixou intrigado que Deus está trabalhando para a promoção das almas. E algumas vezes as pessoas ficam desencorajadas e desanimadas quando elas olham para as circunstâncias e elas dizem: o que está acontecendo no mundo hoje? E se você focar somente nisso, isso pode ser muito desencorajador. E algumas semanas atrás, alguém entrou em contato com o programa da sua esposa. Ele disse que ele estava desanimado por causa daquilo que está acontecendo no mundo hoje, mas Deus está trabalhando mesmo nessas circunstâncias que nós chamaríamos de negativas, mas elas são negativas apenas na superfície. Um grande exemplo disso, Dave, foi quando o Senhor falou com Samuel, o grande profeta, dizendo: por que você está chorando aqui? Certo. Vendo que rejeitei Saul e ele não é mais o rei. Levante, enche o teu chifre de azeite e vai. Porque eu escolhi um rei para tomar o lugar dele, que era Davi. E um outro exemplo seria o filho pródigo. Veja o que aconteceu com ele quando o dinheiro acabou. Ele foi um homem que gostava de festejar por muito tempo. Enquanto o dinheiro durou. Mas quando o dinheiro acabou, ele foi abandonado por todos os seus amigos. E ele disse: olha, eu nunca tive que me preocupar de onde a minha comida viria ou aonde eu iria morar, e ele acabou no chiqueiro. E Deus usou aquilo. Pessoalmente, eu acredito que Deus pega o curso e leva além do que imaginamos. Eu não concordo com Calvino, como o doutor mencionou. Mas eu acredito que Deus se move de uma forma muito maior do que entendemos, com eventos que acontecem no mundo. E não tem como contar o número de cabelos na cabeça de todos os dias e saber de todo o pardal que cai no planeta. E, assim, o homem tem livre arbítrio e Deus respeita isso. Sim. Ele respeita e permite que os homens façam coisas que os prejudicam, se forem estúpidos o bastante para fazer isso. Então, eu acho que ele, na verdade, como eu vou dizer, tem uma atividade muito mais presente no que fazemos e ele não faz muita coisa para mudar o nosso livre-arbítrio. Eu concordo com isso. Eu acho que algumas pessoas são muito extremistas. E eu ouvi um pregador uma vez dizendo que Deus não irá intervir no mundo dos homens a menos que ele seja convidado. E, de certo modo, ele quer que peçamos ajuda. Mas Deus é soberano e Ele pode intervir, seja Ele convidado ou não. E nós podemos ver que quando nós ainda nem éramos cristãos, como Deus nos protegeu para chegarmos a esse ponto. Então Deus ainda está trabalhando. E sim, nós ainda precisamos pedir para que Ele intervenha, nós precisamos buscar e orar. Mas Ele é soberano, nós não podemos dizer que Ele não irá intervir no nosso mundo. Ele é um Deus soberano, então Ele pode aparecer e intervir em qualquer momento. Eu quero que Ele intervenha. Sim, e em todas essas coisas, em meio à soberania de Deus e ao livre-arbítrio do homem, nós precisamos nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em meio a tantas coisas que nós falamos, a soberania de Deus, o livre-arbítrio do homem, Deus ainda está trabalhando, mesmo em meio às coisas negativas. Um dos maiores problemas que o homem tem, digo o homem, mas que os cristãos têm, é que queremos culpar a Deus se Ele não fizer exatamente o que achamos que Ele deve fazer. Jamais devemos largar a verdade, que é Deus sabe de todas as coisas. É exatamente como você falou. Se continuarmos segurando a mão de Deus,
vai acabar em bênção para nós. Porque em alguns casos nós não sabemos nem exatamente pelo que orar. Mas Deus sabe que aquilo pelo que nós oramos não é o melhor para nós naquela situação. E Deus ainda assim está trabalhando na nossa vida de forma soberana. E algumas vezes uma porta se fecha e nós pensávamos que aquilo era o que Deus queria, mas Ele queria algo muito diferente. Bem, veja a vida do apóstolo Paulo antes dele ser salvo. Eu acho que uma coisa que impactou a sua vida tremendamente foi o apedrejamento de Estevão e ter observado a reação de Estevão. E o capítulo 9 de Atos fala como o perseguidor se tornou perseguido. E isso indica que Deus estava querendo guiá-lo, direcioná-lo, liderá-lo. E olhando para a minha própria vida, eu não sabia. Eu fui criado na igreja, mas em meu espírito eu não sabia. E algumas pessoas podem fazer piada com isso, mas eu acho que a música, eu busco por Ele, mas eu não sabia pelo que eu buscava. Eu desejo Ele, mas eu não sabia pelo que eu desejava. Eu não sabia pelo que eu estava buscando, mas eu sabia que algo estava faltando. E Deus estava trabalhando nisso por todo o tempo, para me guiar até Ele. Eu acho que o Espírito Santo deseja muito que coloquemos nossas vidas e façamos isso totalmente nas mãos de Deus, sem questionar como Ele guia nossas vidas, ainda que às vezes a gente não entenda, até queira que Ele fizesse de outra maneira, temos que saber que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Temos que ter esse entendimento e viver dessa maneira. Quando começamos a dar ordens para Deus, é aí que temos problemas. Eu acho que na passagem que nós lemos, quando ele fala sobre a indignação do Pacto Santo, quando Antíoco Epifanes, de quem nós estávamos falando, vem contra a terra, ele ataca o povo e ele ataca o templo, ele ataca o povo de Israel a um ponto que, como nós falamos, é um tempo muito desencorajador e um tempo de muita angústia entre o povo de Deus. E eu acredito que Daniel incluiu isso para dizer: ei, as coisas talvez pareçam escuras agora, mas o Messias está chegando. Verdade. Eu preciso que vocês tenham esperança, haverá esperança. E mais tarde naquele capítulo, você sabe, quando o anticristo começa a surgir, a mensagem permanece a mesma. Acima de todas as coisas, nós podemos ter esperança. O Senhor permitiu que o apóstolo Paulo, para usar uma linguagem mais cru, apodrecesse na cadeia por anos, quando precisávamos muito do ministério dele na igreja primitiva. Pois o próprio Paulo disse: eu sou um escravo do nosso Senhor e não de Nero. Eu estou aqui na cadeia, mas eu não estou servindo Nero, estou servindo ao Senhor. Eu sou servo dele, eu sou escravo dele e por aí vai. E acho que esse é um verdadeiro problema para muitos cristãos. Eles escutam o pregador falando de Deus que pode fazer tudo e ele não faz o que Deus quer que eles façam em um tempo específico e ficam irados com Deus. E o mundo da psicologia até diz que devemos perdoar a Deus. Isso é blasfêmia. Mas veja o que Paulo cumpriu enquanto ele estava na prisão. Ele escreveu as epístolas da prisão. Ele podia ter escrito elas fora da prisão. Ele escreveu vários. Bem, talvez, mas ele testificou para o povo e para os guardas. E alguns daqueles guardas faziam parte da guarda de César, a guarda pretoriana. Qual impacto aquilo teve na vida deles? Você sabe, dia após dia... Eu não acho que, na verdade, Paulo sabia por que o Senhor tinha permitido que ele fosse preso quando precisava-se muito dele na igreja primitiva. Eu acho que ele não sabia ao certo e essa é outra coisa sobre Deus. Ele nem sempre nos diz por que faz ou não faz as coisas. Certo. Nós temos que confiar nele. Sim. Totalmente. Seja como for. Se ele nos libertar, ótimo, maravilha. Se não libertar, eu amo ele. Eu sirvo ele e confio nele. E é assim que tem que ser. Ele disse a Paulo: a minha graça é suficiente a você. É tudo o que ele lhe deu. Paulo pediu 3 vezes sobre ter o espinho da carne removido.
E vamos ver aqui na nossa rede, eu tenho visto isso crescer com o passar dos anos. Eu ouvi nas cruzadas no passado, nós passamos os clássicos e a unção, como era antes, é agora enquanto gravamos, porque o Senhor esperou para construir uma rede como esta. Por alguns motivos, provavelmente, que podemos pensar logicamente. Número 1, pois não havia tecnologia quando você estava fazendo as cruzadas e viajando pelo país com o seu time. Era maravilhoso, mas alcançava áreas menores. Você foi capaz de televisionar depois, mas agora com a rede 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de mídias diferentes que nós não tínhamos no passado. Você tem sido capaz de alcançar o mundo com o Evangelho. Em segundo lugar, não apenas a tecnologia que você não tinha, mas olhe o que você aprendeu nos anos difíceis sobre a revelação da mensagem da cruz. A revelação profética que está preparando o corpo de Cristo para entender Jesus Cristo e Ele crucificado, para purificar e preparar a igreja, como o Senhor disse, para a sua volta, para uma igreja purificada. Então o tempo de Deus é perfeito, é soberano, mas ao mesmo tempo Ele sabe adiante o que nós não sabemos. Ele sabe o final do começo. Nós temos que andar pela fé, e ao andar pela fé, não é questionar a Deus. É como você disse, como Paulo, como Sidraque, Mesaque e Abidnego, antes de serem lançados ao fogo, veja, rei Nabucodonosor, nós não vamos ajoelhar. Se formos jogados ao fogo, o Senhor pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não vamos ficar de joelhos. Pois eles eram comprometidos com o que Deus tinha chamado eles para fazer. E nós temos que fazer um intervalo ou terminar o programa. Mas os crentes hoje não deveriam estar desencorajados, mas encorajados pelas coisas que estão acontecendo. Tudo que Daniel viu, ele leu nos livros que o precederam. Ele deu crédito várias vezes em seu livro para aquilo que ele leu de Jeremias e também de outros. Mas hoje nós podemos aprender destes livros e podemos ver o que está acontecendo no mundo. Israel restaurado como nação, a apostasia que está acontecendo e também a antecipação da colheita que está vindo. O nosso tempo acabou hoje. Não perca o próximo programa e muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.